Olha, eu vou começar esse vídeo te mostrando uma notícia de poucos dias atrás. Aí você vai ver aqui, fonte UOL. Bolsonaro posta foto hospitalizado, diz que teve complicações no intestino e descarta a cirurgia, tá? Isso aqui foi no dia 11 de abril, às 18h55. Pouco tempo depois, a Jovem Pan, que é a rede mais bolsonarista que tem aí, publicou um vídeo que eu vou te mostrar aqui. Reportagem da Jovem Pan, dia 12 de abril. Segundo a equipe médica, ele não precisará passar por nenhuma cirurgia de emergência, pelo menos por enquanto. Até agora, o que foi anunciado... 12 de abril, dá pra ver aqui, né? Jovem Pan. Pois bem, no dia 13 de abril, às 10 da manhã, Bolsonaro entra na sala de cirurgias. Estamos falando aí de menos de 18 horas depois da notícia ser confirmada pelos próprios médicos do Bolsonaro à Jovem Pan. Outra coisa que chamou a atenção e que a imprensa não fala é que os médicos do Bolsonaro são oncologistas. Oncologista, para quem não sabe, e se você não sabe, excelente, quer dizer que nem ninguém próximo de você precisou, é médico de câncer, que é quem trata câncer. O ex-médico do Bolsonaro era o doutor Macedo, que foi o médico ali que tratou o Bolsonaro no caso Adélio. Vamos lembrar que aquilo aconteceu em Juiz de Fora. O Bolsonaro foi operado só no hospital israelita Albert Einstein, onde o chefe de oncologia era o doutor Macedo. Depois, nos anos seguintes, o Bolsonaro não deixou nenhum outro médico encostar os dedinhos na barriguinha dele, só o doutor Macedo, a ponto de que, no dia 9 de janeiro de 2022, olha só, 364 dias antes da tentativa de golpe, o Bolsonaro foi internado ali dizendo que comeu camarão sem mastigar direito, e fretaram um avião ao custo de 900 mil reais para o médico dele, que estava nas Bahamas de férias, voltar ao Brasil e poder operar aí o Bolsonaro. Ele, depois aí do caso Adélio, ele fez 6 cirurgias no intestino. Antes do caso Adélio, não se sabe quantas ele fez. O que acontece é que muita gente começou a lembrar aqui nos últimos dias um vídeo que eu vou te mostrar agora, que é de 4 meses antes aí do caso Adélio, em que um pastor, ele tá ali junto com o Bolsonaro e ele faz uma oração para todo mundo que tem problemas estomacais. Diz aí o pastor, com vocês aqui, ó, vou mostrar. Eu vou começar tá aqui Bolsonaro e Michele. Todas as pessoas que têm úlceras, vou precisar do Leandro aqui perto. Todas as pessoas que têm úlceras, gastrites, enjoo no estômago, dores no estômago, como ele é Michele, olha, problemas de estômago. Eu quero que você só levante a sua mão bem alto para ser identificado. Levante a mão e segure. A Michele ainda ajuda ele a levantar a mão, hein? Quem tiver com a mão levantada, fique em pé, por favor. Quem está com problema de estômago, que está com a mão levantada, fique em pé, para ser identificado. Fique em pé, para ver quantas pessoas... Onde a Michele coloca a mão? Essa noite. Coloque a mão no estômago deles e ore. Coloque a mão no estômago delas e ore. Já tem 50, já tem 50. Coloque a mão no estômago deles. Coloque a mão no estômago delas. Perceba que eu ainda não orei. Tá aí, pois bem, foi isso aí. Isso aconteceu 4 meses antes ali do caso Adélio. Tem, inclusive, fotos aí desse dia que mostram lá o pastor com a mão no estômago do Bolsonaro, fotos que na época viralizaram muito. Eu vou te mostrar uma delas aqui. Foto aqui de outro ângulo do mesmo dia. Pois bem, ali começou um rumor de que, na verdade, o Bolsonaro tinha um tumor no estômago, no intestino, e que precisava aí dessas cirurgias, independente do que aconteceu em Juiz de Fora. Alguns acreditam, outros não. Independente disso, ele tinha ali um tumor, por isso os médicos dele eram todos oncologistas. Engraçado, né? A pessoa que sofre ali um atentado, o médico geralmente é alguém ali especialista em intestino, e não em câncer, e todo tipo de câncer, não apenas em câncer de intestino. Logo depois o Bolsonaro muda de médico. O Bolsonaro mudou de médico agora, segundo a imprensa, e vamos lembrar que a imprensa usa como fonte a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, se você acreditar neles como fonte de alguma coisa, olha, pode comprar, vende aí na Shopee, nesses sites aí da China, ou vende em qualquer lojinha de R$1,99, narizinho de palhaço. Aí você compra assim, ó, vem com elástico e usa. Porque qualquer um que acredite no Bolsonaro e na família dele como fonte para qualquer coisa está sendo feito de palhaço. Pois bem, eis que sai aí na imprensa que a Michele mandou o Bolsonaro trocar de médico, e olha só como até faz algum sentido, porque, segundo ela, o médico aí que operou o Bolsonaro das últimas vezes, doutor Macedo, que era o chefe de oncologia do hospital israelita Albert Einstein, ele é um dos responsáveis, aí ela tem para ela que ele é um dos responsáveis pela morte da melhor amiga dela,
que era vice-presidenta do PL Mulher. Vamos lembrar que a Michelle é presidente do PL Mulher, e ela tinha ali uma vice, que era aquela deputada que não tinha um olho. Já eu mostro aqui um vídeo para você saber quem é. Essa deputada, ela foi tratada pelo doutor Macedo, que é aí bolsonarista raiz, tudo mais, e tratava aí os bolsonaristas. E numa cirurgia que ela fez uma cirurgia também aí de intestino e teve um sangramento no fígado, que não tinha nada a ver com a cirurgia. O que é algo que ocorre em menos de 1% dos pacientes. E aí ela teve complicações, precisou passar por outras cirurgias e acabou morrendo. Bem jovem, inclusive morreu a amiga da Michelle Bolsonaro. Vou te mostrar aqui para você saber quem é a amiga dela. É uma que fazia algumas coisas que feriam o evangelismo da Michelle. A Michelle não achava amiga dela. Olha só, vou te mostrar aqui. E uma mulher que faz acontecer. Mas eu quero você sem prótese. Tira a prótese do olho, tira o olho. Sem prótese, gente. Eu sei que o seu trabalho é esse, amiga. Mas deixa eu segurar seu olho. Ela me faz... Viu? Ela ama ver a amiga dela caolha, sem um olho, tá? A amiga dela não pode usar prótese porque os evangélicos são contra você usar prótese. Tem que ficar do jeito que Deus te fez. Só que a Michelle, inclusive, não foi na última manifestação aí do Bolsonaro. Nessa última foi, mas na de Copacabana ela não foi, porque ela estava fazendo, sabe o quê? Trocando a prótese de silicone dela. Porque por razões estéticas, talvez o evangelismo dela não tá nem aí. O evangelismo permite silicone da Michelle, mas não permite a amiga dela andar com uma prótese no olho para não ficar com um buraco no meio da cara. Esse é o evangelismo da Michelle, viu? Para uma coisa pode, para outra não pode prótese. Ótimo, essa é a amiga aí. Com uma amiga dessa aí, a mulher tava ruim, hein? Tava ruim. Pois bem, acabou falecendo. Então a Michelle tem ali, não é culpa do médico que ela faleceu, tudo mais, mas ela tem ali mágoa com aquele médico, falando, foi com ele que deu ruim. Não quero mais esse cara em nada. Até porque ele operando o Bolsonaro, bem ou mal, ele aparece aí, os bolsonaristas querem se operar com o médico do Bolsonaro e o cara ganha aí muita fama sendo o médico do Bolsonaro. Eu, por exemplo, vejo que o cara operou o Bolsonaro, pra mim, tanto faz. Mas os bolsonaristas, imagina como é que faz. Como é que eles são, né? São fanáticos, querem o médico do Bolsonaro. E muitos bolsonaristas são aí bem adinheirados, podem pagar o médico. Então ela falou, não, tem que trocar. O Bolsonaro, dentre todos os médicos do Brasil, e vamos lembrar que o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, é extremamente bolsonarista, estavam ali na pandemia falando para usar cloroquina e tudo mais, contra as vacinas. De todos os médicos, o Bolsonaro escolheu uma dupla de oncologistas. Estranho novamente. Aí, fala que não ia ter cirurgia. Primeiro ele é internado 10 minutos depois do STF torná-lo réu oficialmente, o que acelera a sua prisão. Depois, eu mostrei aqui, não vou repetir, mas eu mostrei aqui no sábado, um vídeo do Bolsonaro quando ele foi internado ali, quando ele foi para uma ambulância. Logo depois chegou um helicóptero, porque a situação dele era tão ruim na ambulância que não adiantava levar o Bolsonaro para o hospital. Tinha que vir um helicóptero para levá-lo para a capital do Rio Grande do Norte. Aí o Bolsonaro, em vez de sair na maca da ambulância pro helicóptero, ele sai andando, ele olha pro helicóptero, ele ignora o helicóptero e vai abraçar as pessoas e acenar para as pessoas. Estranho o cara que tá morrendo de dor a ponto de ser transferido de helicóptero, tirando aí, usando o patrimônio público que poderia estar transferindo qualquer pessoa do Brasil que tem aí, tem tantos brasileiros com doenças, com necessidade de serem transferidos com urgência, mas não. Tava ali transferindo o Bolsonaro, ele tava bem para caminhar, bem para apoiar, para acenar os seus apoiadores e sem pressa nenhuma de entrar no helicóptero. Aí entrou no helicóptero, foi para o hospital. Ele disse que não teria cirurgia, seus médicos, a equipe médica do Bolsonaro, eu mostrei a Jovem Pan, que é bolsonarista, dizendo, a equipe médica descartou cirurgia, então qualquer um que te diga, estava prevista, está mentindo e está fazendo a narrativa do Bolsonaro. Aí, e você vê a imprensa inteira falando, não, é que estava prevista. Olha, eu fico pasmo com o nível do jornalismo brasileiro. Não foi nem 24 horas antes que o Bolsonaro e a equipe médica dele disseram que não ia ter cirurgia. Como é que depois a imprensa toda compra a narrativa de que estava prevista? Como estava previsto? Não, é que previram a cirurgia 2 horas antes. É isso, ó. Olha só que coisa. Pois bem, e aí tem a cirurgia.
Aí o Bolsonaro, depois da cirurgia, a Michelle postou ali foto dele, ele quer, e a esquerda ajuda isso muito involuntariamente, a esquerda acaba, muita gente, por não entender muito das redes sociais, acaba fazendo isso, que é colocar aquelas fotos do Bolsonaro sorrindo, assim, no hospital, tá, sorrindo. Uma coisa é você pegar a foto do Bolsonaro com cara de bunda. Outra coisa é ficar divulgando foto dele sorrindo, que é exatamente o que ele publicou na rede social dele, no hospital lá, cheio de sonda e tudo mais, que é o que ele quer para se vitimizar na semana em que ele está desesperado porque a prisão dele está cada vez mais próxima. A elite financeira do Brasil já decidiu que o Bolsonaro tem que ser preso porque ele está atrapalhando demais o Tarcísio, e aí ele precisa se fazer de coitado para não ser preso. E aí muita gente, toda a imprensa, obviamente, sempre fez esse papel com ele desde 2018, que é de ajudá-lo a se vitimizar e de nunca questionar nenhuma das mentiras do Bolsonaro. Você pode ver que ele mente, e você não vê os jornalistas questionando tudo que ele fala, questionando ali e tudo mais. Não tem nada disso. E aí, ele posta aquela foto e começa a falar, solta uma nota dizendo que, olha, agora que eu estou assim, temos que lutar mais ainda pela anistia. Mas era tudo um mega esquema para ele se vitimizar, para pedir anistia, porque nos momentos cruciais ele sempre se hospitaliza. Pode ser que o Bolsonaro está com um grande problema no intestino, seja por tumor oculto aí, vamos lembrar, ninguém é obrigado a dizer, tá? Ninguém é obrigado a dizer para as pessoas, estou com câncer. A pessoa pode se fazer uma cirurgia de uma coisa e falar que foi com outra, só que essa outra, ele invoca o caso Adélio, que foi o que fez ele ganhar a eleição. Vamos lembrar, ele ganhou a eleição de 2018 por causa do caso Adélio. Ele sempre invoca isso. O Adélio, a Michelle Bolsonaro fez post no Instagram dizendo, por causa daquele ex-pissolista, o meu esposo está nessa situação. Então você vê que o vitimismo tem aquilo. Diferente do que seria o vitimismo se ele falasse que está com uma doença. Aí seria bem diferente, porque aí não ia poder falar que é uma coisa política, coitado, falam que eu tentei matar o Lula, eu é que tentaram matar, fui eu que tentaram matar. Assim, aí não dá pra fazer isso se ele falasse que é outra coisa. Mas enfim, aí o Bolsonaro passa aí por essa cirurgia e começa a fazer o negócio. Tem gente que não acredita nem que teve cirurgia, eu já não chego nesse ponto, mas a coisa é essa. Em meio a isso, o Bolsonaro foi avisado aí de que não adiantou nada ele fazer esse dramalhão todo não. Agora, a tendência em Brasília é que se acelere a prisão do Bolsonaro, e inclusive os líderes partidários aí, que eram quem o Bolsonaro queria que assinassem ali o projeto de anistia, muitos deles não assinaram. Os deputados médios dos partidos assinaram, mas os líderes não. E os líderes não estão aí em consenso para votar a anistia. Por quê? Porque eles não querem peitar o Supremo Tribunal Federal, porque tem investigações contra esses líderes partidários, e eles temem que, se eles forem para cima aí desse projeto de anistia, que é praticamente legalizar que tentem matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, ou seja, se alguém no futuro tentar matar ministros do STF e presidente eleito, seja quem for, vai que tá luz verde aí, que depois a gente aprova uma anistia e tá tudo certo. Imagina isso. O STF não vai deixar, é lógico. E aí, esses líderes partidários já estão avisando que, não sei se vai rolar anistia não, viu? Uma coisa é urgência, o que vocês queriam, conseguir as assinaturas, legal. Daí, para colocar, votar, para aprovar, já é outra história. Não. E o pior é que cada vez mais fontes aí da imprensa falam que, os banqueiros, a elite financeira, eles chamam aí de outro nome, né? Falam o mercado financeiro, enfim, já estão 100% focados no plano T, que saiu na capa da Veja no mês passado, inclusive, por isso que eu falo plano T, que é o T de Tarcísio. A Veja nominou como plano T, mas eles têm ali. E o plano T aí envolve a prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que estar preso porque ele solto, ele atrapalha. Talvez ele queira falar, olha, eu no hospital eu fico de molho, não falo nada, eu não vou atrapalhar o plano T. Talvez seja parte disso? Não sei. Porque a gente sabe que ele sempre usa politicamente aí as internações dele. Vamos lembrar outra coisa aqui? Nunca se esqueça desse aí, Nós não fomos... Horrível que se ele fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, portanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa assim, inclusive fora do Brasil. Então, eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério. Só muda a data. Então, morrer para mim faz parte da vida, não tenho nenhum problema em relação a isso. Se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado. Você lembra do nosso amigo? Pois bem, tá aí o Bebiano. 2 semanas depois, ele realmente voltou
Azorídis voltou ao cemitério, foi ao cemitério, foi aí, ou ele infartou, ou alguns acham que ele foi infartado, e aí nunca apareceu o tal do celular do Bebiano, nunca, e os segredos aí que ele tinha, inclusive envolvendo o caso Adélio, e envolvendo aí uma ABIN que o Carlos Bolsonaro queria usar para espionar todos os brasileiros, esses segredos nunca foram revelados. Bebiano, que era aí o chefe da campanha do Bolsonaro, chegou a ser ministro do Bolsonaro, e aí ele brigou com a família Bolsonaro, teve desentendimentos ali. Quando ele ameaçou falar ali coisas que ele disse que sabia, infartou. Lembrando que ele era atleta ali, ele corria todos os dias, tudo mais, fazia exame sempre, então não fumava e não bebia. Você fala, o cara bebe muito, o álcool aumenta o colesterol, o cara fuma muito, o cigarro faz muito mal pro coração e tal, não faz exercício, é sedentário. Não, ele seguia a cartilha da pessoa que vai viver até os 100 anos, que é o cara que se exercita, que não bebe, não fuma, enfim. E aí teve um ataque cardíaco. Bebiano. Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e vamos ver aí quais serão os próximos passos agora que o projeto de anistia está subindo no telhado, tá dando ruim pro Bolsonaro. Semana que vem vai ser uma semana de muita gritaria. Essa semana só não vai ser tanta porque o Congresso Nacional não trabalha presencialmente. Quem quiser pode até ir lá, o Sóstenes Cavalcante tá lá, fazendo os videozinhos dele para pedir anistia, mas não tem trabalho presencial. Por isso, semana que vem aí que vai pegar fogo, viu? Peço sua inscrição novamente, falou!